Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Assan, sou professor Cefet MG e hoje a gente vai falar sobre Deep Learning aplicado a texto. No geral, a gente vai definir mais a texto, mas o que a gente está fazendo mesmo é fazer Deep Learning para modelos sequenciais. O texto é o modelo sequencial mais usado, mas a gente pode usar vários tipos. A gente vai usar muito como exemplo o texto, mas pode ser como previsão de tempo, popularidade ao longo do tempo. Então, qualquer coisa que a gente tenha uma sequência pode ter. Previsão de tendência na bolsa de valores, reconhecimento de voz, que usa identificação de entidades no texto. A gente vai falar muito sobre texto, mas a gente pode usar isso para vários outros contextos também. Mas o texto é muito usado também. É interessante a gente ver a partir do texto também, que o exemplo fica mais palpável também e a gente vai mantendo o mesmo exemplo. Por exemplo, esse daqui. É um local ou não? Então, nossa tarefa é identificar uma palavra se refere a um local ou não. A nossa classe-alvo é sim ou não, é um local ou não. E nossos atributos, x e t, é um vetor que vai representar uma palavra nessa frase. Eu gosto de mostrar esses três aspectos aqui do problema que eu acho que são os mais importantes de qualquer problema de aprendizagem de máquina. Quando você vai estruturar um problema de aprendizagem de máquina, você tem que ter muito claro essas três questões. Qual que é a tarefa, qual que é a classe-alvo, quais são os atributos. Então, isso é bem interessante mostrar, eu acho sempre deixa bem claro qual o problema e como você está modelando ele, quando você fala qual tarefa, qual que é a entrada e qual que é a saída. Então, isso é muito importante no problema de aprendizagem de máquina e nem sempre as pessoas deixam tão claro assim. Muitas vezes, quando eu estou numa banca de dissertação ou tese, muitas vezes é uma coisa que eu mais... ou TCC, né? Uma das coisas que eu mais levo em consideração até para entender o problema. Que muitas vezes, se você não falar isso, você não consegue entender o problema. Mas, enfim, você está querendo um problema aqui de identificar, por exemplo, se a palavra em questão é local ou não. Por exemplo, Mariana é um local nesse contexto. Vou para Mariana este feriado. Mas essa mesma palavra Mariana, nesse contexto aqui, nessa frase, não é um local. Como que eu sei se Mariana é um local ou não? Pelas palavras vizinhas. Dependendo da palavra vizinho que você tem, geralmente, ou das vizinhas, você percebe se é um local ou não. Só ela, às vezes, não é capaz de saber se é um local ou não, porque existem palavras ambíguas, que são locais ou não, dependendo do contexto. Nesse caso também a gente colocou Mariana irá para Mariana de feriado, que você tem Mariana em dois contextos diferentes, né? O Mariana que você dá, a pessoa irá para Mariana, local, este feriado. Então essa que é a ideia assim, que você tem que pensar. Às vezes você precisa de uma sequência para você conseguir instâncias anteriores para você conseguir prever a instância atual. E aí você usa um modelo sequencial que leva em consideração a instância anterior. A gente vai ter que representar cada palavra como um atributo, né? E aí a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar como que a gente representa também cada palavra com atributo e também como que a gente define esse modelo sequencial aqui. Então, em uma rede neural convencional, né, você tem uma rede, e aí se você teria a cada palavra e essa rede. A rede era a mesma, tá? Eu só repliquei aqui só para vocês verem como que você ia aplicar uma rede de tx palavras, né? Por exemplo, vamos supor essa frase aqui ia ter 6 palavras, né? E aqui você teria 6 palavras e aqui a saída para cada uma dessas palavras. E você ia ter para cada frase, mais frases, você ia ter mais vezes. Eu só estou replicando a rede neural aqui, mas essa seria a mesma rede neural, os mesmos pesos a serem aprendidos e etc. Mas a ideia é essa, uma rede neural convencional, você ia aplicar para cada palavra essa mesma rede, e aí você ia ter o resultado para cada palavra. Aqui, a gente pensando na notação é x e t, né? É o vetor de atributos do elemento t para a iésima sequência, e o vetor de probabilidade do elemento t para a iésima sequência de cada classe. Sequência aqui, na verdade, é a frase, por exemplo. Então, você tem uma sequência que é a frase. Cada sequência. Então aqui você teria numa rede neural convencional, você ia ter uma iésima palavra aqui,
ela você ia aprender a descobrir o teu Z, né? Depois do seu Z, você teria uma função de transformação para o teu AI, para então você ter o resultado Y e T, que seria sim ou não nesse caso. Então, esse que seria a nossa rede neural convencional. Para cada uma dessas frases da sequência, você ia passar por essa fórmula, esse W ia ter que ser aprendido para depois, no final, você ter o nosso resultado YI. Como que a gente faria isso numa rede neural recorrente? Uma rede neural recorrente, que é o nome que a gente chama essas redes, a ideia é a seguinte: você tem esse AI. Esse AI simplesmente é propagado para a próxima palavra da sequência. A primeira palavra da sequência você tem um vetor 0, geralmente de entrada, e aqui você tem XI. Então você tem, de certa forma, duas entradas e uma saída para cada instância, digamos assim, né? Pensando que cada palavra é uma instância. Lembrando, eu vou repetir muitas vezes, que isso me confunde às vezes no começo quando eu aprendi. Isso daqui é a mesma rede neural. Então, o mesmo parâmetro aqui. Eu estou aprendendo esses parâmetros. Ou seja, é isso daqui que você tem. As camadas são compartilhadas para cada posição da sequência. Você tem X e T, você tem A e T, e você tem a saída aqui. E aí você vai aprendendo para cada um, a partir do valor anterior e a entrada anterior, a saída. E essa saída também é propagada para a seguinte. Então, como que você faz uma rede neural recorrente? Você vai ter que aprender a combinar esses pesos. Então, você tem X e T, que vai ser usando um peso WX, que é o peso que você vai ponderar o XI. E a diferença de uma rede neural convencional e de uma recorrente é que você também tem que ter na fórmula de ZT esse AIT-1, ou seja, você vai ter que combinar essa saída da anterior aqui. E aí você vai fazendo isso, depois você faz a combinação disso, faz a função de transformação, pode ser uma ReLU, pode ser uma tangente hiperbólica, e aí essa saída é propagada para a próxima palavra, ou para o próximo item dessa sequência, né? E depois também você faz uma função de transformação para você ter o resultado, que pode ser diferente desse daqui. Por exemplo, aqui pode ser uma sigmoide, aqui pode ser uma tangente hiperbólica. E aí você tem um resultado para cada palavra da sequência T. Então essa que é a ideia. A única diferença que você tem, a grande diferença que você tem é isso daqui. Que você tem que aprender, além de tudo, o nosso WA para cada item da sequência. E como vocês viram aqui, o WA-WX é um peso que você aprende para todas as palavras. Você tem isso na rede toda. Aqui também eu gosto de mostrar como um algoritmo, né? Para cada sequência aí, a sequência aí pode ser uma frase, pode ser um áudio, né, que você está querendo transcrever, pode ser um vídeo que você está querendo transcrever, o que for. E aí você tem, para cada frase, áudio, etc., você começa o AI com vetor de zeros, e aí para cada instância dessa sequência, ou seja, pode ser palavra, etc., você tem o nosso T de Y. O T de Y é o tamanho da saída, né? E aí você tem aqui o nosso... Você tem o nosso... Aqui você tem o T de Y, que é o tamanho da saída. É uma coisa que eu esqueci de falar muito, né? Mas a gente vai precisar daqui a pouco. Aqui é o tamanho da saída, T de Y, e aqui é o tamanho de TX. TX é o tamanho da palavra, da frase, né? E aqui é o tamanho da saída. Geralmente, TX é igual a T de Y, mas pode mudar. Nesse caso aqui, a gente vai assumir que TY é igual a TX. E aí, a gente está fazendo aqui. Aqui você tem o resultado, né, dessa combinação ZT. Depois você vai lá calcular o AIT, que é justamente o resultado da função de transformação. E depois você tem o resultado YIT. Ótimo, conseguiu fazer o resultado. E isso é uma rede neural recorrente convencional. E aí a gente tem algumas arquiteturas, como eu disse, não necessariamente TX é igual a TY. Quando TX é igual a TY, é esse exemplo que eu mostrei para vocês, por exemplo, reconhecimento de entidades. Para cada palavra você tem uma saída que vai ser sim ou não, se essa palavra é ou não essa determinada entidade, ou pode ter mais
Pode ser mais complexo ainda, que você pode falar, ó, essa palavra é um local, essa palavra é um nome próprio, é um substantivo, tem várias, você não precisa ser só sim ou não, né, a saída, se é um local ou não, mas pode ser mais complexo ainda. Mas enfim, essas arquiteturas são as arquiteturas onde tx igual a ty, que são as mais convencionais em RNN. Mas você tem outras arquiteturas também que eu vou falar agora. Tem umas arquiteturas que há um para muitos. Ela é muito para geração de sequência, geração de música, geração de vários tipos de sequências, por exemplo. Geralmente a partir de uma palavra, né, de uma palavra ou de algo da sequência, você vai gerando a sequência toda. E aí você tem o resultado. Na ideia do muitos para um, aí você teria um exemplo que você tem várias, por exemplo, palavras, e aí essa palavra daria um resultado final. Isso pode ser muito para análise de sentimento, por exemplo, que às vezes você tem uma frase completa e depois você tem uma saída se essa frase é positiva, negativa ou neutra, se ela está falando mal, bem ou neutro de um produto, etc. Isso pode ser um exemplo também que a gente pode fazer. Então, você tem vários exemplos também que você tem só uma classe para uma frase, uma sentença completa, ou um evento para uma determinada frase, para uma determinada sequência de vídeos, etc. Você tem um vídeo que tem vários frames, vários quadros, e aí para esses quadros você tem que identificar um determinado evento que está ocorrendo, e esse evento vai ser só um evento, e você tem que identificar esse evento no final. O que é esse evento? Você poderia ter um evento por grupo de frames, etc. Mas aí deixaria mais complexo também. Aqui você tem outra arquitetura que é bem interessante, que a gente chama de encoder e decoder. É também outra arquitetura muito para muitos, mas TX pode ser diferente de TY. Qual que é a ideia? Isso daqui a gente chama de... pode ser em máquina de tradução, né, Machine Translations, que você tem uma frase aqui, por exemplo, em português, e aqui você quer saída a frase em inglês. Então você tem uma parte que é o encoder, que você vai aprender, vai ter como entrada as frases em português, e o decoder, que vai ser uma outra rede, que vai ter, tanto que eu coloquei cores diferentes, porque você vai ter uma outra rede aqui, que vai ter a saída com uma outra determinada língua, né? Isso daí dá para fazer bastante coisa, dá para fazer traduções e muitas coisas interessantes. Como tem outro exemplo legal também, que é justamente você fazer no encoder, por exemplo, uma imagem para você colocar legendas em imagens. Então vamos supor que você tem como entrada uma imagem, e aí você quer, por exemplo, você usa por exemplo a Lenet5, que é uma arquitetura, mas pode usar qualquer outra, e aí você gera como se fosse... No final aqui, nessa última, depois dessa fully connected, né, dessa rede totalmente conectada, você vai ter 84 atributos, como se fosse representando cada imagem. E você pode usar isso como se fosse encoder, ou seja, você vai codificar isso. Isso daqui vai ser uma entrada de 84 atributos para cada imagem. E nela você vai ter, você coloca como na entrada de uma RNN, que vai te dar como saída as palavras que são as palavras da legenda que você vai colocar na imagem. Então é uma forma de você colocar legenda em imagens, por exemplo. A arquitetura do CNN que você vai colocar aqui pode ser qualquer uma, que você vai colocar como a entrada, né, esses 84 neurônios de saída daqui da CNN, como entrada para você gerar uma legenda para essa imagem.